dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos à aula de hoje. A gente viu alguns problemas matemáticos na última aula e hoje a gente vai terminar esse assunto. E já vai iniciar tratamento de informação. Que tratamento de informação é esse que a gente está se referindo? Veja só, vocês vão ter no livro de vocês alguns exemplos de tratamentos de informações que vêm em forma de gráficos. Sei que você já conhece alguns gráficos e no momento o assunto que mais a gente fala é gráfico, né? Quando a gente fala aí dessa curva do coronavírus, que a gente tenta entender e às vezes não compreende, agora a gente vai poder entender o que quer dizer isso. Primeiro, tratar a informação é a gente compreender o que ela quer representar, o que ela quer apresentar para a gente, o que ela está querendo informar e a forma que a gente vai interpretar isso. Normalmente com gráficos a gente tem alguns dados, sejam eles na forma que ou escrito ou com tabelas, a gente vai ter sempre a demonstração referente a dados, a informação. Então a forma que a gente vai interpretar esses dados é que vai realmente nos trazer a segurança tanto de copiar e compreender, como de interpretar aquilo que a gente está apenas vendo, ou seja, está só o visual. Eu posso não ter lá no escrito tudo direitinho das informações, dos dados, mas eu posso dizer o seguinte: a tabela referente ao clima da semana tem dizendo isso aqui. Então a gente imagina que tem uma tabela que vai vir o dia e que vai vir a temperatura. Então ali eu já estou me referindo ao dia. Então vou estar representando, vou estar informando qual é o clima daquela determinada semana. Eu vou passar para vocês alguns slides e a gente vai acompanhando, ok? Vamos lá. Bom, gente, hoje nós vamos ver o que é tratamento de informação. O que, no momento, a gente está vendo muito, por sinal, por conta do coronavírus. Todo dia a gente está recebendo várias informações e atualizações de informações, e tudo isso faz com que a gente possa observar e acompanhar alguns dados. Vamos lá? Quando a gente fala em tratamento de informação, a gente quer dizer, a gente está falando de informação correta, uma interpretação correta dessa informação. E que hoje em dia a gente utiliza várias formas. Pode ser um texto, pode ser dados, pode ser figuras gráficas, pode ser simplesmente um gráfico onde ele esteja bem detalhado aquilo que ele quer informar. Alguns exemplos a gente vai ver a seguir. O primeiro exemplo que eu trouxe aí para vocês é um gráfico de coluna. Vamos primeiro entender. Eu tenho um probleminha, ou eu tenho uma informação, e eu quero passar para vocês. Mas eu não quero simplesmente passar apenas com textos. Eu quero mostrar a vocês como se foi feito esse cálculo, como que a gente chegou nessa conclusão. Pode ser determinado usando cálculos matemáticos, como é o caso que a gente vai ver mais para frente do coronavírus, como pode ser apenas um texto informativo, onde eu quero representar as minhas informações. O exemplo que eu trouxe era o seguinte: numa determinada papelaria, haviam 5 tipos de papéis à venda. Nesses papéis, ele vem dizendo o seguinte, ó: cada coluna é um item, ou seja, um papel é branco, outro é preto, outro é azul, outro é rosa, a gente pode chamar isso de um item. E o número que foi vendido, de 0, 10, 20, 30, 40 e 50. E eu pergunto para vocês, o item 3 foi vendido em qual quantidade? Aí você vai observar que lá no item 3 está mostrando que o gráfico saiu do 0 e subiu até o número 30. Então, essa coluna vertical vai me dizer até quantos eles foram vendidos. No caso, foram vendidos aí 30 folhas, ou 30 pacotes de papel. Ele apenas especificou que é um item. Então, lembrando sempre o seguinte: para a gente ter compreensão de gráficos, é preciso lembrar sempre que qual é a posição horizontal e qual é a posição vertical. E ler a informação que ele traz. Nesse caso aí, o que foi que eu coloquei? No vertical, eu coloquei as quantidades. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Na horizontal, eu coloquei o item. Item 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos ver outro exemplo. Bom, neste outro exemplo, eu trouxe para vocês um gráfico que é muito utilizado também, que é o gráfico circular, ou o gráfico de pizza, como a gente costuma falar mais comumente. E o que é que ele traz? Nesse caso aí, ele traz um gráfico separado em cores e também valores porcentagens. Ou seja, seu valor do item, ele foi representado aí pela porcentagem. Então, nesse caso, cada corzinha dessas vai representar uma quantidade.
em proporção. No caso, a gente tem aí 5 valores coincidentemente iguais, cada uma das partes de item com 20%. Então, eu somando todos os itens, eu tenho um total de 100%. A figura representa o quê? Representa uma porcentagem de um item que eu não especifiquei qual é, mas em que, observando a figura, eu já posso determinar. Então, se eu colocar para vocês aí, vamos supor que seja um número de pessoas que gostam de 5 tipos de frutas diferentes, a gente vai ver que cada 20% desse grupo gosta de um tipo específico de fruta, ok? Como chegamos aqui? Vejam só, a gente viu algum tipo de gráfico e ultimamente o que a gente tem visto pela mídia todo momento é falando sobre o coronavírus e a nossa projeção para ele. Primeiro, vamos entender o seguinte. Nesse gráfico que eu trouxe para vocês, ele é um gráfico que vai nos informar uma variação de contágio do Covid-19 no nosso país. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, o número de pessoas e as datas que a gente estava acompanhando. Então, no exemplo aí, eu tenho o dia 29 de março. Eu não tinha nenhum caso. Assim, nós não tínhamos nenhum caso. De 29 de março a 23 de abril, ele já começou a aparecer. Então, chegamos aí entre 0 e 5 mil pessoas. Vamos colocar aí 4 mil? É um exemplo. Porque a gente não tem um número exato. Nessa representação, eu estou fazendo o quê? Uma estimativa, ou seja, não é um número exato, confirmadinho, é uma projeção utilizado e descoberto a partir de cálculos matemáticos de projeções para que a gente encontre esse valor e acompanhe. E o que que tanto se fala da gente? A gente escuta tanto, né, gente? A curva do contágio, a curva da Covid, e muita gente não está entendendo que curva é essa. E a curva quer dizer o quê? Quer dizer qual o momento que vai se ter mais pessoas infectadas e depois vai começar a diminuir. Então, esse pico, que a gente chama pico de contágio, é onde a quantidade maior de pessoas vai estar doente, vai todo mundo para o hospital e não vai ter hospital para todo mundo, não vai ter médico para todo mundo, não vai ter socorro para todo mundo. Por isso que a gente teve que ficar dentro de casa, fazer essa quarentena, depois fazer o isolamento. E assim a gente tem que cuidar um do outro, para que a gente possa passar esse período de maior contágio esperado, de uma forma que não adoeça todo mundo. Então, se a gente chegou, todo mundo ficou em casa, ninguém saiu, ninguém se contaminou, esse pico não vai existir tão alto. Ele vai acontecendo aos poucos e todo mundo que for adoecendo aos poucos vai tendo uma assistência médica e todo mundo, se Deus quiser, saindo ileso dessa doença. Mas, infelizmente, não é isso que a gente está acompanhando, né, gente? Tem muita gente que não está levando a sério, que não, acha que trabalhar, acha que sair não vai trazer contágio para dentro de casa e, infelizmente, os hospitais estão aí lotados. Então, tem muita gente aí já também morrendo, mas também a gente já teve outras notícias boas. Faz 2 dias que o número de pessoas curadas do coronavírus está aumentando. Então, assim, graças a Deus por isso. E a gente tem que fazer com consciência a nossa parte, ok? Mas aí fica o gráfico para a gente observar. No dia 18 de maio até o dia 25, que foi o último número que foi contabilizado por esse gráfico aí, a gente tinha chegado na casa de 20 mil pessoas. Então, vamos prestar atenção. Ele chegou no 20 mil e ele deu uma descidinha. Queira Deus que continue descendo e a gente passe por isso o mais rápido possível. Cheiro, gente. Até a próxima aula.